Olá, investidores! Bom, hoje vamos falar de alguns impostos que o Haddad teve a brilhante ideia de aumentar. E agora é a vez da LCI e LCA. Mas calma, antes de surtar, vamos entender o que está acontecendo. Bom, em resumo, as LCIs e LCAs vão ter um imposto de 5% sobre o seu rendimento. Vai ter também o aumento do IOF, vai ter o aumento de CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido. Também podemos ter a tributação sobre debêntures incentivadas. Vamos ter o imposto para bets, que vai subir de 12 para 18. E temos a possível tributação sobre o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio. O ministro Fernando Haddad propôs a taxação de 5% sobre a LCI e LCA, investimentos que antes eram isentos do IR. As LCIs e LCAs são letras de crédito do agronegócio ou do setor imobiliário. São investimentos onde você empresta seu dinheiro para o banco e esse banco vai emprestar esse dinheiro para setores fundamentais da economia, que é o agronegócio e o setor imobiliário. E até então, a isenção desse investimento permite a fomentação nessas áreas. E agora, com essa taxação de 5%, de IR, as LCIs e LCAs acabam não sendo muito atrativas. Vou te dar um exemplo. Suponha que você tem um CDB que ele paga 16% ao ano. Porém, se a gente tirar o IR desse CDB, ele vai pagar entre 12% a 13% arredondando. Já uma LCI, como ela é isenta, então se essa LCI ela paga 14% ao ano, a rentabilidade líquida dela no final é de 14%. Então acaba sendo maior que a do CDB, que é entre 12% a 13%, nesse exemplo que eu coloquei para você. E agora, com o IR sobre esses investimentos, a rentabilidade deles acabam caindo. O problema desse IR sobre esses investimentos é que isso quebra o atrativo principal desse investimento. Vai tornar a LCI e a LCA menos competitiva em relação a outros investimentos como o CDB. Já que o CDB você consegue ter uma liquidez diária, enquanto na LCI e LCA você tem a retenção ali dentro de 6 meses. Ou seja, quando você faz o investimento, você não tem aquela de liquidez, você precisa deixar o dinheiro lá durante o período. E não só afeta os investidores dessa forma, mas também pode afetar fundos imobiliários, como os fundos de papel, que eles têm a maior parte da sua carteira vinculadas a ativos de LCI e LCA. E agros também podem sofrer com isso, e outros fundos. Então, quando você observa o macro dessa decisão, você vê que ao taxar esse investimento, você está taxando todo o setor imobiliário e do agronegócio e todos os outros setores que têm um certo vínculo com eles, como os fundos e os próprios investidores que vão emprestar dinheiro para esses setores. Porém, eu imagino que isso não vai acontecer, até porque o agronegócio e a construção civil tem um forte poder dentro do Congresso. E eu imagino que o Centrão não vai deixar que o Haddad faça essa taxação nesses investimentos, até porque os políticos eles investem também. E pessoalmente eu imagino que isso seja mais uma jogada política, onde ele coloca essa taxação dentro desse pacote só para usar como arma de negociação dentro da política. Temos também aqui a tributação de debêntures incentivadas. As debêntures incentivadas também são isentas de IR, da mesma forma que a LCI e a LCA elas tentam fomentar uma área, um setor. As debêntures também vai ter essa função, onde que, em vez de você emprestar o dinheiro lá para o banco, na debênture você empresta esse dinheiro direto para a empresa faz o que ela precisa fazer e depois te paga. Tem debêntures que são isentas, que são as incentivadas, e tem debêntures que não são. O problema é que esses títulos eles financiam infraestrutura e projetos estratégicos no país. E tirar essa isenção vai desestimular o investimento nesses setores, o que vai aumentar o custo, até porque a debênture é quando você empresta um dinheiro para a empresa, então a empresa vai repassar esse valor lá na frente. Temos a questão também do IOF, que eu tentei buscar aqui na mídia, nada foi divulgado com clareza. A impressão que eu tenho é que o governo ele solta essas medidas, assim acaba testando a reação da sociedade. Então ele aumenta o IOF, que a sociedade não gostou, ele diminui um pouco, a
sociedade não gosta, ele diminui. E aí assim sucessivamente. Então é que a gente tem aqui o caso onde o IOF subiu para 3,5%, voltou para 1,1% e não ao antigo 0,38%. Temos o caso aqui do aumento da CSLL, é a contribuição social sobre o lucro líquido. Isso pretende afetar bancos, fintech e instituições de pagamento. Bom, isso na prática vai ser repassado para o cliente. Temos a questão do aumento do imposto para as casas online, né, as famosas BETs, que vai de 12% para 18%. A justificativa é de regular o mercado desse segmento e aumentar a arrecadação. Só que isso nos deixa com uma dúvida, porque se ele não conseguir aumentar a arrecadação com isso, ele vai buscar outros setores para estar arrecadando mais. E tributação sobre o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio. O governo vai revisar as isenções fiscais, acabando com alguns privilégios de alguns setores. Entre as mudanças está a intenção de tributar o JCP. Bom, se você é um investidor e não entende o que é o JCP, ele funciona da seguinte forma: em vez da empresa te pagar um dividendo, ela pega e fica com esse dividendo, e em troca elas te pagam juros, que é o JCP, e ele funciona basicamente dessa forma. Para a empresa, ela funciona de uma forma diferente, porque ela pode utilizar o JCP como um benefício fiscal. Em resumo, é uma forma da empresa distribuir o lucro aos sócios, só que utilizando o benefício fiscal. E essa mudança vai afetar diretamente a rentabilidade das empresas listadas em bolsa, e como consequência o bolso do investidor também. A justificativa do governo em fazer toda essa arrecadação é porque não se tem mais dinheiro. Tanto é que se passou pela cabeça do Haddad em declarar o shutdown, que é quando realmente declara que não tem dinheiro para nada. E daí você evita de pagar algumas coisas para poder juntar o dinheiro e assim por diante. É um caos. Mas a pergunta que fica: será que aumentar o imposto é realmente o caminho certo? Eu quero falar para você sobre a curva de Laffer. Ela funciona da seguinte maneira: nós temos esse gráfico onde aqui na linha de baixo é o imposto que o governo cobra. Então esse imposto ele pode ir de 0 a 100. Se ele chega em 100%, então todo o dinheiro que você recebe é pago para o governo. E aqui, nessa linha vertical, a gente tem a arrecadação. E o gráfico ele funciona da seguinte forma: curva de Laffer, ele diz que se o governo ele arrecadar nada, ele não tem dinheiro em caixa. Se ele arrecadar 100%, ninguém vai querer pagar o imposto, né? Então, a arrecadação é a zero. No meio dessa curva, você tem aqui um ponto onde que é o equilíbrio entre o quanto que o governo pode cobrar e o quanto que realmente as pessoas vão pagar. Essa é a curva de Laffer. Eu deixo aqui uma pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários. De que lado da curva a gente tá? A gente tá do lado onde que ainda se pode aumentar mais o imposto, ou a gente tá do lado onde que a gente não aguenta mais o aumento de imposto? Responda aqui nos comentários que eu vou dar uma lida. Se você é um investidor que quer adquirir mais conhecimento sobre o mercado financeiro, sobre economia e política, vou deixar o link aqui nos comentários fixados para o livro O Investidor, Conhecimento Essencial. Eu te vejo em outro vídeo. Até!